Esse vai ser o vídeo mais decisivo da sua vida no treinamento de força. Eu tenho certeza que se você ver todos os ensinamentos que eu vou te passar aqui agora, você vai evoluir muito, muito mesmo nesse ano, dentro do powerlifting ou até mesmo dentro do treinamento de força. Se você faz musculação e quer colocar um pouco mais do treino de força dentro ali do seu dia a dia, tenho certeza que isso aqui vai te ajudar bastante. Então vem comigo que eu vou te ensinar tudo, vou te explicar tudo que você precisa saber para começar e periodizar da melhor forma possível os seus treinos. Bom, meu nome é Bruno, eu sou treinador e atleta de powerlifting, já tenho alguns alunos ali que têm medalhas em campeonatos brasileiros, campeões paranaenses, alguns alunos fora também. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouco das coisas de como eu periodizo o treino dos meus atletas. Então, isso daqui não é uma regra, é só o jeito que eu penso para poder periodizar o treino dos meus alunos. Lembrando a você que se você treina para hipertrofia, você não precisa periodizar, você não precisa montar ali um esquema muito bonito de periodização, é simplesmente só você treinar, entre aspas, né, vamos dizer assim. Mas quando se trata do treino de força, se você quer evoluir powerlifting, você precisa sim periodizar os seus treinos para ter os melhores resultados. Então hoje no powerlifting, eu e a maioria dos treinadores ali, a gente utiliza a periodização em blocos, que é o que eu vou explicar para vocês nesse vídeo, no caso. Entendendo os conceitos básicos que eu vou te passar aqui, você não vai precisar de tanta coisa aí atrás. Lógico, né, sempre estudar é importante, mas esse vídeo aqui, o intuito dele é você já sair periodizando, você sair daqui tendo um conhecimento bom de periodização no powerlifting. Antes de tudo, só para vocês entenderem também, a periodização em blocos foi criada por um cara chamado Yuri Verkhoshansky há muito tempo atrás. Inclusive, o Yuri Verkhoshansky ele morreu no ano de 2010 e basicamente ele separava ali dos outros esportes que você tinha que ter blocos específicos para treinar tais coisas. Então, vamos dizer que você é um atleta de luta ou que você é um atleta de corrida. Você criava blocos onde você queria focar determinadas coisas em cada bloco de treinamento. Vou te explicar como é que funciona essas questões, tá? Tem algumas coisas que você precisa entender, algumas nomenclaturas básicas. A primeira delas é o que? Sessões de treino. O que é uma sessão de treino? A gente pode dizer como se fosse o momento em que você vai para academia. Então, em outros esportes, alguns atletas têm várias sessões de treinos. Atletas de powerlifting também da elite têm várias sessões de treinos. Então, por exemplo, acho que o Jesus Olivares mesmo tem atletas, né, do Joy Flex que fazem 2 sessões de treino. Então, ele vai na parte da manhã para academia e depois, mais à tarde ou à noite, vai de novo para academia para poder terminar o treino. Uma sessão de treino é basicamente quando você vai para tua academia para poder fazer seu treino. Ponto. Isso é uma sessão. Agora, microciclo são conjuntos de sessões de treino. A gente pode resumir a uma semana de treinamento. Uma semana equivale a um conjunto de sessões de treino, é chamado de microciclo. E mesociclos são conjuntos de microciclos, ou seja, a gente pode estipular ali por um conjunto de várias semanas que vai dar um mesociclo. E no Power a gente vai resumir ali para 1 ou 2 meses, dependendo. Vamos resumir para um bloco de treino, que é o que a gente vai aprender aqui. Mesociclo é um bloco de treino. E agora a gente tem os macrociclos, que são vários conjuntos de meso, são vários meses ali de treinamento. É um olhar um pouco mais longilíneo, então macrociclo, um olhar mais macro. A gente não pensa tanto no agora, mas pensa lá na frente. Que pode ser, sei lá, um conjunto de 2, 3 blocos, até o que o pessoal chama de ciclo olímpico, que são 4 anos ali de periodização. Então basicamente é isso. Mas a gente vai focar o quê? Em blocos de treino, que são mesociclos. Normalmente, a maioria dos atletas divide os blocos de treino em 4 a 6 semanas. Normalmente, vai depender muito. A maioria faz de 4 a 5, alguns 6. Vai depender muito quanto tempo que você aguenta ali tá treinando naquele bloco, aonde a sua fadiga ela não vai exigir com que você tenha que dar um descanso maior. Vou explicar isso para você agora com uma historinha muito simples que vocês vão entender tudo. Vocês precisam conhecer o conceito de fadiga e desempenho, ou fadiga e fitness, depende de como a gente for traduzir e como você for ler. Mas é bem simples, eu vou explicar pra vocês aqui com uma historinha bem básica. Existia um cara, o nome dele era Milon de Crotona. Ele praticamente foi o primeiro atleta grego da história. E aí tem uma história dele, onde dizia que o Milon, ele resolveu pegar um bezerro, ele não tinha nada pra fazer na vida, pegou um bezerro e começou a caminhar de um ponto A até o ponto B com esse bezerro nas costas. À medida do tempo que esse bezerro crescia e que o Milon caminhava com ele todo dia,
o corpo do Milon ficava mais forte e o bezerro crescia, né? Porque o corpo do Milon, ele se adaptava ao crescimento desse bezerro. Esse é mais ou menos o conjunto de fadiga e condicionamento, vamos dizer assim. O seu treinamento, né? E aí até uma das coisas que os Enzos da academia pregam, que você não pode ter fadiga no seu treino, que você não pode se fadigar, mas na verdade a fadiga é muito importante para o seu desenvolvimento no seu treinamento. À medida com que você vai treinando, a fadiga do seu treino, ela vai ficando maior. À medida que você for pegando mais pesos, for treinando mais pesado, você vai ficando mais fadigado. E a fadiga, ela, como vocês vão ver em algum gráfico que vai aparecer aqui na frente para vocês, ela vai aumentando junto com o seu desempenho, até chegar um ponto em que essa fadiga ela vai querer passar o seu desempenho, certo? Quando essa fadiga ela passa ali o teu desempenho, não é tão interessante você continuar treinando pesado. Se você treina muito pesado, a partir da fadiga estar mais alta, o que acontece? Você começa a se lesionar, você começa a ter problemas no seu treino, você começa a ter aquele famoso overtraining, tá? Que normalmente não acontece tanto, é mais um overreach, mas você não precisa ficar se preocupando com tudo. Só entenda que quando a fadiga ela tá ficando muito grande, é legal a gente dar um descanso pro teu corpo se recuperar dessa fadiga. Quando ele se recupera dessa fadiga, você vai conseguir perceber que o seu condicionamento tá maior e aí você consegue recomeçar tudo de novo para poder evoluir mais e pegar mais peso. E essa fadiga, o que acontece? Ela simplesmente aumenta à medida do tempo que você vai treinando pesado, e isso é ótimo. Como eu falei aqui pra vocês, a gente quer que ela aumente, não muito rápido, nem também muito devagar. É só a gente pegar, por exemplo, o exemplo do Milon. Vamos dizer que o Milon, ele começa, imagina que a fadiga é o boi e o Milon, é o seu desempenho, né? Vamos dizer que esse boi, ele começa a comer muito, o Milon dá muita comida pro boizinho, né? Pro bezerro. E esse bezerro começa a crescer muito rápido. E o corpo do Milon não aguenta o crescimento grande desse bezerro. Ou seja, a fadiga ela não deixa o teu corpo se adaptar a ela. Então não adianta você ficar treinando pesado toda hora, porque senão você não vai conseguir ter uma adaptação boa. Da mesma forma que, se esse bezerro não come muito bem, é um bezerro muito magro e o Milon tá caminhando com ele, o corpo do Milon não vai precisar se adaptar tanto. Então, meio que ele tá treinando, vamos dizer assim, ele tá carregando o boi à toa. Então a gente precisa achar um limiar dentro do seu mesociclo para você conseguir o quê? Acumular fadiga bem dentro das suas semanas de treino, que são semanas o quê? De 4 a 6 semanas. Eu utilizo 4 semanas. Você vai fazendo com que essa fadiga vá aumentando durante essas semanas para o seu corpo se adaptar, e quando chegar perto, ou nem precisa chegar, só chegar um pouco perto, aonde você veja que essa fadiga está muito grande, a gente faz um deload e recomeça de novo ali esse bloco. É mais ou menos isso. Entendendo tudo isso aqui que eu te falei, você consegue periodizar seus treinos. É mais fácil na prática. E entendendo essa história do Milon, entendendo a questão de como é que funciona a fadiga, a gente vai passar para o quê? Como que funciona questões das semanas de treino. Igual eu te falei, o que é que vai impactar se eu vou treinar durante 4 semanas, se eu vou treinar durante 5 semanas ou durante 6 semanas? Simplesmente é o teu corpo, o quão você precisa treinar, quão tempo o seu corpo leva para poder se acostumar com a fadiga. Vamos dizer que você treina, sei lá, durante 3 semanas, que na minha opinião é pouco tempo, mas para algumas pessoas pode servir. Raras essas pessoas, tá? Ou seja, você não vai ter tanto tempo para poder ir aumentando a fadiga e o seu corpo ir se acomodando. Então, mais ou menos um mês, que é um bloco de treino, 5, 6 semanas, vamos botar um mês, é o ideal para a maioria das pessoas, 90% das pessoas do mundo, para elas poderem ir se acomodando a essa fadiga, para elas chegarem ali num nível alto, né, num nível bom de desempenho, para elas poderem ir evoluindo. E aí, galera, por que o Yuri Verkhoshansky criou essa questão de periodização em blocos? Porque em cada bloco em específico que ele pregava, era que o quê? Cada bloco a gente vai treinar uma determinada coisa. Então, num bloco, né, e aí a gente passando isso pro powerlifting, existem vários tipos de blocos. Existem várias pessoas que falam várias coisas, mas eu vou resumir aqui e passar o 80-20 que você precisa entender. Você precisa entender que tem o bloco de hipertrofia, o bloco de força e o bloco de picking. Você vai ver esses conceitos com outros nomes, de treinador para treinador, mas basicamente é tudo a mesma coisa. Então vou explicar para você como é que funcionam os blocos de hipertrofia. Bloco de hipertrofia, você pode ouvir também como bloco de base, ou como, mais como bloco de base mesmo, hipertrofia. São períodos de tempo ali onde a gente quer o quê? Construir massa muscular. A gente quer o quê? Deixar o nosso corpo
com mais massa muscular, trabalhar coisas que normalmente a gente não vai dar tanta importância num outro bloco, que é o que eu vou falar para vocês aqui. Ou seja, a gente quer trabalhar, por exemplo, erros que normalmente você vai ter em um agachamento, no supino e no terra. Você vai colocar um pouco mais de exercício auxiliar, que são exercícios mais isolados, para você poder trabalhar a hipertrofia do seu peitoral, do seu glúteo, do seu quadríceps, já que powerlifters precisam de massa muscular para poder mover mais massa, vamos dizer assim. São blocos ali onde a gente chama um pouco de base. Hipertrofia, para você construir o seu atleta. Então você constrói a estrutura para você ter essa estrutura para poder carregar o peso, entre aspas. Então, às vezes num bloco ali de hipertrofia, você vai trabalhar um pouco prevenção de lesão, dependendo do que está acontecendo com o seu atleta. Às vezes você vai trabalhar realmente mais ali a questão da hipertrofia. Você vai trabalhar também realmente ali a questão da técnica. Então vai passar exercícios corretivos para melhorar sua técnica. Tudo isso num bloco de força, aonde talvez a intensidade do seu treino é um pouco mais baixa no seu agacho, supino e terra, né? Então a gente vai fazer exercícios ali. Eu gosto muito em bloco de hipertrofia fazer top sets, né? Que são as nossas séries mais pesadas, de 3 a 4 repetições, e back-offs dá para você trabalhar até por 8 repetições, dependendo do atleta. Lembrando, tudo isso aqui que eu tô falando para vocês é mais ou menos uma base, tá? Você vai ver que de treinador para treinador, às vezes faz até uma salada mista. Eu vou explicar isso para vocês mais para frente. É basicamente isso. O volume vai estar um pouco mais alto e a gente vai se preocupar mais com a massa muscular do atleta e com correção de erros. Esse é o foco do bloco de hipertrofia, e também cuidar, né, de futuras lesões que possam ocorrer, então fazer uma prevenção de lesão. Eu gosto muito dessa questão com os meus atletas. O outro bloco é o bloco de força, que é um bloco ali onde realmente a gente vai colocar o nosso corpo um pouco mais à prova. A gente não vai focar tanto em correções técnicas que você não saiba fazer. Então, por exemplo, às vezes o atleta ele não consegue ficar tão firme no supino. A gente não vai se preocupar tanto com isso. Obviamente a gente sempre se preocupa, dá para você trabalhar a questão técnica em todos os blocos, obviamente, mas o foco mais é em te expor a cargas mais pesadas. Então você vai fazer ali top sets, são as suas séries mais pesadas, de 1 a 3 repetições, dependendo. E os seus back-offs, em vez de você fazer, sei lá, 8 repetições, você pode fazer até 6, 4, depende muito da pessoa. Acho que 4 a 5 é o legal. Para alguns atletas eu faço até um pouco menos. Você vai ter menos exercícios auxiliares, porque você vai focar mais no seu agacho, no seu supino e no seu terra. E o bloco de picking, ele é um bloco onde a gente quer estar 100% mais focado, mais direcionado para a competição. Então é um bloco que vai acontecer antes de você competir ou antes de você fazer uma simulação de competição. Ali sim você vai fazer de 1 a 2 repetições máximas, você vai fazer menos repetições para os seus back-offs, talvez até no máximo 4 repetições, 3 depende muito. Vai ter muito pouco auxiliar ainda, se no bloco de força você tinha menos auxiliar, talvez aqui você vai ter até bem menos. E o foco é estritamente para mostrar para o teu corpo e ele se adaptar mais ali com aquela carga pesada, ele ter uma adaptação melhor a cargas mais pesadas. Não necessariamente construir mais músculos. Lembrando que para atletas mais novos ou para quem está começando o powerlifting, sempre é importante a fase de construção de hipertrofia. Não adianta nada você fazer um picking, você fazer um bloco de força, sendo que você não faz um bom bloco de hipertrofia, uma boa base, vamos dizer assim. E pessoal, se você está gostando desse vídeo, eu tenho uma oportunidade aqui para você, tá? É totalmente gratuito. Eu consigo de vez em quando separar algumas pessoas, são meus seguidores, para poder ajudar elas nos treinos. Então, seja em dar uma ajuda na sua técnica, no agachamento, supino e terra, ou até ver como que você está periodizando, como é que você está cuidando da estrutura do seu treino. É muito simples. É só você ir na minha descrição, dar uma olhada aqui, tem um link onde você pode agendar uma chamada comigo, responder um formulário, e eu mesmo vou entrar em contato com você, seja no WhatsApp ou no Instagram, para poder fazer uma chamada estratégica gratuita e te dar um direcionamento ali nos seus treinos. Se você tiver esse interesse, obviamente eu não consigo falar com todo mundo que faz ali nessa aplicação, porque tenho mais outras coisas para fazer, mas eu sempre separa um tempo, chama ali o pessoal para poder dar essa ajuda. E realmente ali é totalmente gratuito. Acho que vale muito a pena se você tiver um interesse ali em melhorar no seu treinamento de força e melhorar no powerlifting. Faz ali a sua inscrição, sua aplicação, que eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar muito. Bora lá pro resto do vídeo que tem mais coisa para poder falar. Uma das coisas que eu acho muito interessante que vocês têm que tomar cuidado é que o seu treino ele não vai mudar muito ao longo das semanas. Então, o pessoal que fala que você precisa mudar muito a estrutura do seu treino para poder ser efetivo, não acho isso. A gente muda a intensidade, o RPE, se você trabalha com porcentagem, muda ali a porcentagem. A semana 1 vai ser mais leve do que a última semana, isso é óbvio. Mas, o que acontece? Quando a gente vai periodizar, a gente não quer fazer mudanças muito bruscas. Então, eu recomendo vocês, principalmente, fazer mudanças do quê? De bloco para bloco. Então, por exemplo, eu, Bruno, eu tô fazendo uma coisa ali nesse meu bloco
quero alterar pro próximo, eu vou fazer um pequeno ajuste, eu não vou mudar tanta coisa assim, porque se você muda, se você mexe com muitas variáveis, você não sabe o que fez ou não aquilo dá certo pra você. Então vamos dizer que, sei lá, nesse bloco eu tô fazendo 4 repetições de agachamento na minha top 7, tô fazendo esse exercício auxiliar, tô fazendo, sei lá, 6 repetições, né, de back off set, e aí do nada pro próximo bloco seu você muda já pra 3, muda isso, muda aquilo, muda auxiliar. Então essas mudanças eu recomendo pra vocês, né, pra vocês até entenderem o que vai dar certo pra você ou não, é fazer mudanças sutis. Então de bloco pra bloco fazer mudanças que façam sentido, não mudar muito bruscamente. E se você tá vendo que algo tá dando certo, galera, não precisa mudar, você pode repetir bloco. Eu já repeti bloco de treino várias vezes, então, sei lá, se esse meu mês aqui de treinamento deu certo, pô, eu vou repetir ele no próximo, até eu ver que isso não tá dando tanto resultado, entendeu? Lembra, time que tá ganhando, não se mexe, ou não se mexe muito, tem que tomar cuidado com isso também. Tudo que eu expliquei, que eu falei aqui pra vocês, são exemplos. Não significa que, por exemplo, sei lá, num bloco de hipertrofia você possa fazer série de 1 repetição, ou série de 2 repetições, como top sets. Depende muito de atleta para atleta. Eu dei aqui o quê? Um norte para você e você tem que ver como que você vai seguir esse norte. Então é basicamente isso, mas não faça mudanças muito bruscas. Tem gente que faz mudança muito brusca e eu não vou julgar, mas pra mim não funciona, tá? Pra mim, pros meus atletas, o jeito aqui que eu estudo, as referências que eu tenho, fazer mudanças muito bruscas, você acaba que não sabe o que fez, é meio que empírico demais, vamos dizer assim. Basicamente, esse foi o vídeo aqui explicando pra vocês. Tem alguns outros vídeos que podem ser bem complementares a esse. Se você for olhar no meu canal, tem uns vídeos onde eu explico mais sobre divisões de treino, eu mostro ali o treino de alguns alunos meus, tem uma divisão de 4 vezes na semana, 5 vezes na semana, eu vou deixar na descrição aqui. Pode ser interessante pra você complementar com esse vídeo aqui explicando como é que funciona a periodização no powerlifting, pra você poder olhar ali como é que funciona a estrutura de um treino de power, né? Olhar como é que funciona uma divisão e você linkar uma coisa com a outra. Tem outros vídeos aqui no meu canal que pode te ajudar a maximizar ali os seus resultados no power. Depois dá uma olhada aqui na descrição. E lembrando, galera, se você quer ter uma chamada estratégica comigo aí de mais ou menos uns 50 minutos para eu poder te dar um direcionamento no seu treino e ver ali o que eu posso te ajudar, te agregar mais, é só você vir na descrição aqui também, que vai ter aqui um formulário para você preencher, é totalmente gratuito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu consiga ajudar a impactar a vida de muitas pessoas. Mais temas para vídeo, se você quiser que eu traga aqui algum específico, comenta aqui embaixo na descrição. Vamos para cima, vamos colocar pressão nos treinos. Depois me dizem aí, aqui no chat do YouTube, ou mesmo lá no Instagram, se eu agreguei algo na vida de vocês. É isso. Mais vídeos como esse, só seguir no Burnolift.